Bom dia, pessoal. Vou aguardar vocês irem entrando aqui. Estou abrindo a minha Bíblia. Hoje é quarta-feira, dia 5, certo? Isso. Bom dia, Paião. Vou aguardar vocês irem entrando. Hoje estou entrando mais cedo aqui para compartilhar com vocês o que tem transbordado na minha vida. Marli, bom dia. Seja bem-vinda. Hoje Deus tem falado tremenda. Aliás, todos os dias Deus fala tremendamente com a gente, mas essa semana principalmente Ele tem me chacoalhado. E uma das coisas que eu tenho aprendido fortemente, vou baixar um pouquinho o som aqui, senão começa a gritar para falar com vocês logo 6h30 da manhã, imagina. Algo que eu tenho aprendido assim, que tem sido muito grandioso na minha vida, eu quero compartilhar com vocês, e que Deus tem tocado no meu coração, é simplesmente ou totalmente que Deus é investidor. E Ele investe em nós, Ele investe em mim, Ele investe em você. E existe aquela parábola do semeador, onde que Deus deposita 10 sementes na mão de um, 5 na mão de outro e 1 na mão de um. Segundo vamos dizer, segundo a capacidade de cada um, Deus deposita. E um dos servos que ganhou 10 sementes vai e multiplica essas sementes, o de 5 vai e multiplica, e o de 1, por falta de entendimento, ele vai e enterra, porque ele ouviu dizer, ele ouviu falar que Deus era um Deus do coração forte e que poderia, de repente, puni-lo caso ele perdesse essa semente. Então ele enterra para não perder essa semente. E quando Deus volta, ele... Vamos falar, Deus, vamos falar do investidor. Quando ele volta, cada servo entrega aquilo conforme frutificou, conforme prosperou. Seja bem-vinda, meu anjo. Bom dia. E todas as coisas que Deus entrega para nossa vida, seja nossos filhos, seja o seu dom, seja a sua profissão, tudo aquilo que você tem na sua vida é uma semente que Deus entregou, Ele investiu em você. E nós temos que frutificar, nós temos que crescer, transbordar em tudo aquilo que é o nosso propósito, o nosso chamado. E o nosso propósito é aquilo que queima, que acende, que arde dentro do nosso coração. E é algo assim muito louco quando você busca entendimento, você busca o seu autoconhecimento, quando você começa a se amar e amar o próximo e entender do propósito. Muitas vezes tem muitas pessoas hoje com uma idade até maior, né, digamos acima dos seus 50 anos, que até hoje não descobriu qual é o seu propósito, quais são os seus princípios, os seus valores. E isso é muito triste a pessoa passar 50 anos da sua vida sem saber, ou até mais, né, sem saber qual é o seu propósito. O propósito é aquilo que arde dentro do nosso coração. E não há impossível pra gente. Eu descobri qual era o meu propósito, graças, assim, a muita fé em Deus desde que eu era pequena e também por questionar muito. Eu sou uma pessoa que questiona bastante. Em casa, nós éramos 3 irmãos e eu sempre questionei muito. Enquanto meus irmãos tinham receio daquilo que meu pai falava, das ordens, do que meu pai estava passando, eu sempre falava assim: pai, mas por que tem que ser assim? Pai, mas por que é dessa forma? E se for assim? Não desrespeitando meu pai, mas querendo entender. Então eu aprendi muito cedo a lei da semeadura. Bom dia, meu anjo, seja bem-vinda, Leandra. Eu aprendi muito cedo assim a lei da semeadura. Isso foi muito forte, porque tudo quanto a gente planta, nós vamos colher, né? Nós podemos escolher aquilo que nós plantamos, mas não podemos escolher aquilo que nós vamos colher. A lei da semeadura, ela é muito forte, ela é muito viva e muito precisa. Isso é muito tremendo. E voltando, assim, após conhecer a lei da semeadura, voltando ao propósito, para quem tá entrando aqui, né?
e não me conhece, não me acompanhou ainda em nenhuma palestra minha, eu sempre conto um pouquinho sobre a história da minha vida, como eu cheguei até aqui onde eu tô. Isso é muito forte, até mesmo porque ajuda outras pessoas, fortifica outras pessoas a continuarem, né? A não desistir. Eu acho que esse é a maior importância. Não é sobre quem é a Vanessa, não é sobre o que eu faço, mas sim sobre o que eu posso ajudar você, como Deus vai me usar para transbordar na tua vida, para que você não desista, para que você tenha uma vida plena e abundante, para que você entenda que você é capaz. Então eu quero compartilhar rapidamente com vocês um resumo breve. Dos 9 anos até os 15 anos, eu sempre investi muito na profissão, queria muito ser modelo. Acho que o sonho de muitas meninas, né? Pelo menos na minha geração, na minha época. Ó, Highlander. E, assim... Então, eu dos 9 anos até os 14, 15 anos, eu desfilava. E quando eu pensei que eu já estava, assim, rumo ao caminho pronto para assinar um contrato, para seguir a carreira de modelo, foi quando eu descobri que eu seria mamãe. Eu já era mamãe. Eu tinha um nenenzinho, a coisa mais linda dentro de mim, fruto da minha vida, o Matheus. O Matheus já estava com 4 meses. Primeiro ultrassom, vi até mesmo o sexo dele. E hoje é muito louco, porque eu vejo as pessoas, eu vejo meu filho hoje, que tá com 19 anos, e eu falo, gente, é um bebê, é uma criança. Imagina eu com 16 sendo mamãe. E foi assim um choque muito grande pra mim, pra minha família, mas eu falo um choque de mudança, um choque de realidade. Porque aquela menina que vivia em academia, aula de espanhol, aula de, sabe, fazia aula de dança, que tava focada no corpo, focada em desfilar, focada em tudo o que é dentro da vida de uma pessoa que quer ir pra carreira de modelo, de repente eu vi que lá fazia assim, pum, despedaçou. E ao mesmo tempo eu tive que assumir uma responsabilidade de ser mãe, crescer muito rápido, né? Eu tive que ter uma maturidade surreal. Minha mãe falou pra mim, eu vou estar do seu lado, mas a responsabilidade, você quem é a mãe. E naquele momento aquilo foi bem pesado. Foi assim, eu sempre fui uma pessoa de assumir responsabilidades, aprendi isso muito cedo. Falei, ok, vamos embora. E aí a primeira coisa que eu pensei, o que eu vou fazer? Eu tenho um filho, eu não posso ficar dependendo dos meus pais, como que eu vou fazer? E imagina, da carreira de modelo você pensar, e agora? Eu não tenho nenhuma direção, eu não tenho uma luz para aquilo que eu vou fazer, com que eu vou trabalhar, como que eu vou estudar. Eu tava no 2º ano do colegial, gente. Mona Lisa, seja bem-vinda, meu anjo, bom dia. 2º ano do colegial. Tava num colégio onde era muito rígido, tinha que estudar muito, é um colégio assim, sabe, bem pesado, era 24 horas estudando para dar conta de passar nas matérias. Primeira coisa que eu acabei fazendo foi desistindo do colegial. Saí do colegial, até também assim pela discriminação. Muitas pessoas me olhavam como se fosse uma doença, eu tá grávida, era algo assim... Foi algo muito transformador na minha vida. Mas assim, aquela sementinha, saber que eu tinha uma vida dentro de mim, me fortificava, me dava forças pra sempre continuando. E apesar de toda aquela transformação, aquela coisa maluca que aconteceu na minha vida, eu sempre gostei muito dessa área de beleza. Eu brincava de pentear o cabelo das minhas amigas, de maquiar, de fazer as coisas, e eu não tinha noção disso. Eu não tinha essa noção desse amor, dessa paixão pela beleza, tanto que eu tava na área de modelo, mas não tinha essa noção. E uma amiga minha, que foi minha depiladora, eu falo pra ela que ela não tem noção da transformação que ela fez na minha vida. Ela falou assim, Vanessa, faz um curso de depilação. Bom dia, Sandra, minha professora querida, gente, uma pessoa que... A Sandra, ela é responsável por muitos dos conhecimentos que eu tenho, por grande parte da sabedoria. Obrigada, Sandra. Bom dia, meu amor. E então essa amiga falou pra mim assim, faz um curso de design de sobrancelha, faz um curso de depilação, porque isso vai onde você estiver, você vai conseguir trabalhar, vai ter clientes, você começa a atender na tua casa, as vizinhas, e vai indo. E eu pensei, tá, vou fazer, olha que eu pensei, vou fazer que eu vou aprender a depilar, e assim eu ajudo minha mãe e minha irmã, me depilo também, e já diminuo um pouco da despesa. E foi assim que eu comecei, gente, fiz um curso de depilação, e do curso de depilação, fazendo design de sobrancelhas, e foi indo. Então tive o Matheus e fui atendendo uma amiga, uma vizinha, atendendo uma pessoa e outra. E fui aprendendo, continuei minha depilação. Quando eu fiz 18 anos, eu me casei, né?
E meu ex-marido morava no Japão, acabei me mudando pro Japão. Cheguei lá no Japão, foi assim, uma coisa de louco, porque é um outro país, uma outra língua, longe de toda a família. Pra vocês terem uma ideia, não é algo tão simples, parece assim, hoje eu vejo tipo assim, tá, entrei em um avião, tô lá, vou e volto, mas naquela época era muito difícil ir e voltar. E eu cheguei lá no Japão, tive que entrar primeiramente numa fábrica. Então eu iniciei um trabalho numa fábrica, porque pra quem nunca trabalhou em nenhum trabalho aqui no Brasil, chegar lá trabalhar num lugar onde você não sabe a língua fluente, você só tinha japonês, eu era a única brasileira junto com meu ex-marido. Foi assim, muitas provas, muitas provações. E então eu trabalhei nessa fábrica e pra mim era muito puxado. E nos finais de semana eu atendi algumas clientes da igreja, né? Eu sou cristã, pra quem não sabe, tá entrando aí. E eu ia na igreja e comecei a anunciar. E então nos finais de semana que eu não trabalhava na fábrica, eu ia atender as clientes na casa delas. Mas assim, nossa gente, quase 20 anos atrás, quase não tinha cama no Japão. Hoje nós temos mais lá as pessoas têm mais condições, hoje tem cama pra dormir. Aquela época era muito futon. Pra quem não conhece, aqueles futon, tipo um colchonete no chão. O chão era aquele tatame, aquele chão tipo de palha, sabe? E eu passava ia depilar a virilha, depilar a perna, fazer buço, sobrancelha. Eu trabalhava de joelhos. Então a primeira vez que eu atendi assim, eu lembro que eu cheguei em casa e é algo que eu tenho que compartilhar com as pessoas para que elas entendam que todas nós temos um começo na nossa carreira, na nossa vida. Então eu comecei, bom dia Lara, meu amor, Cláudia, Nelson Iso tá entrando aí, seja bem-vindo, Kelly. E eu passei o primeiro dia, o dia inteiro depilando de joelhos, né, naquele tatame, atendendo as clientes no futon. E quando eu cheguei em casa, eu tava super feliz, porque tava voltando, me realizando, trabalhando naquilo que eu gostava, dentro da minha profissão, que já era minha profissão, né, depilação e design de sobrancelhas. Mas quando eu fui tomar banho, eu assustei, eu tive um choque muito grande, porque os meus joelhos estavam inteiros roxos. Tava roxo, eu olhei e falei, gente do céu, o que é isso, né? E assim foi o início da minha profissão, da minha carreira dentro da área da beleza. Trabalhei mais uns anos no Japão, com 23 anos engravidei do meu segundo filho, voltei pro Brasil e decidi fazer uma faculdade e eu sempre quis muito viajar, conhecer o mundo todo, né? Aquela sonhadora. Eu tô tentando me segurar, porque toda vez que eu conto essa história do joelho roxo, é algo assim que sempre me volta lá e eu vejo quão transformador foi, sabe? O quão foi bom perseverar. E ver assim o início da trajetória, que não foi fácil, é muito importante. É muito importante. Então, pra mim, assim, é algo que me toca muito, gente. E então, eu cheguei no Brasil e pensei assim comigo, assim, eu vou fazer um curso de piloto de aviação, porque assim eu vou pilotar avião e eu vou viajar pro mundo todo. Olha a cabeça da pessoa, né? Que o meu sonho era conhecer por vários países, viajar por vários lugares. E essa mesma amiga me falou assim, Vanessa, faz uma faculdade de estética, a gente já tá dentro da área, não tem sentido fazer curso de aviação. E outra, né, gente? Mãe com 2 crianças, como que você vai viajar e deixar suas crianças em casa? Não tem como, né? Os filhos precisam da mãe perto, a mãe tem que estar ali cuidando no dia a dia. E a hora que ela me falou pra fazer uma faculdade de estética, eu pensei comigo assim, nossa, mas uma faculdade de estética parece tão pequeno, qualquer um pode tomar um curso de estética e ser uma esteticista, pra que fazer uma faculdade? Mas enfim, mesmo assim, eu fiz o vestibular sem falar nada pra ninguém, porque eu tinha medo de não passar, tava anos já sem estudar. E então eu peguei, fiz e aprovei, e entrei na faculdade. E é muito louco, porque o primeiro dia de faculdade, já assim os professores, né, fazendo as boas-vindas e falando sobre o curso, eu me dei conta de que eu iria aprender um pouco de tudo, mas nada que realmente fez assim a diferença. Então eu lembro que eu ia pra faculdade de manhã, o meu caçulo tinha 4 meses, eu acordava cedo, deixava um filho na escola, com um carrinho empurrando o outro, deixava o outro na creche, pegava o ônibus, o busão, como a gente fala aqui, e chegava na faculdade e estudava, período da manhã, período da tarde, já fui fazer alguns cursos de especializações. Concluí os cursos de especializações, aí eu já procurei um emprego, comecei a trabalhar, não esperei concluir a faculdade, não deixei como desculpa que a criança era pequena, que não tinha tempo.
Então, no período da tarde, o caçula ficava na creche o dia inteiro, mas velho ia pra casa, já tava com os seus 7 anos e eu tinha pessoas que me ajudavam, né? Meu irmão, minha irmã me ajudava muito, assim, nessa parte, quando eu precisava olhar eles enquanto eu tava no período da tarde, em busca de aperfeiçoamentos, ou trabalho. E ainda assim, depois saía, corria, fazia um exercício físico na academia, pegava na creche, ia pra casa, fazia janta, arrumava, via a tarefa do outro, fazia as coisas de casa, e quando era 10h30 que eles dormiam, só então que eu iria estudar as matérias da faculdade. E eu lembro que por muitas vezes o computador que nós tínhamos, aquele computador arcaico, né, ficava no quarto do meu irmão e enquanto ele tentava dormir, eu tava ali no computador estudando e fazendo trabalho. E ele falava pra mim assim, meu, você tá transpirando café, porque eu tomava café, gente, café, uma garrafa de café por noite trabalhando. E as professoras que nem a Sandra tava aqui agora há pouco me conhecem, sabe? Muitas vezes eu fazia assim, ó, tô com um caderninho de estudo aqui, eu estava escrevendo e eu fazia assim, sabe quando você cochila e a caneta vai? Ixi, eu tenho um caderno cheio, eu tenho até hoje guardado o caderno cheio de risco, uma hora eu mostro pra vocês. Mas eu não desisti, eu continuei, concluí e depois eu acabei voltando pro Japão pós-faculdade. Tive que novamente entrar numa fábrica, porque todo início, o início não é fácil. Então assim que eu cheguei lá de novo eu tive que voltar numa fábrica, até eu ter uma cartela de clientes. E quando eu voltei para essa fábrica já foi mais pesado, eu já não trabalhava das 8 às 5 da tarde, eu trabalhava às vezes carga hora de 16 horas por dia. Tinha dias que eu entrava às 5 da manhã e saía às 8 às 9 da noite. E quem me conhece e vê esse vídeo aqui sabe e vai recordar. E era muito puxado, era muito puxado. E comecei a anunciar novamente a parte da estética e eu tive 2 clientes, que foram os clientes iniciais de pacote fechado. 2 clientes que queriam massagem 2 vezes na semana. E eu só tinha o horário da noite, período noturno para atender, pós aquela carga hora exaustiva da fábrica. Quando eu entrei nessa fábrica, eu chegava em casa chorando de cansada e eu mal queria comer e dormir, se deixasse só encostava e dormia. Eu tava com dor nos pés, usava sapato de ferro, 500 peças por hora, assim, sabe? Trabalhando em pé, não podia conversar, não podia isso, era muito cansativo, mas eu precisava porque eu tinha que trabalhar e fazer por onde. Foi final de crise no Japão e era um trabalho onde que era bem remunerado, então eu não poderia desistir. E aí, quando eu fechei esses 2 pacotes, eu chegava em casa, posse dessa carga de hora, tomava meu banho, colocava meu uniforme, meu jalequinho e tal, esperava os clientes e fazia 2 massagens. Pra quem trabalha com estética sabe que massagem é um dos trabalhos que mais assim, desgasta o nosso corpo, o nosso físico. É puxado, né? Por mais que você tenha posição e tudo, é puxado. E eu fazia sorrindo, eu não reclamava. Então meu marido um dia chegou e falou assim, escuta, o que tá acontecendo? Vamos conversar. Quando você pode chegar em casa comigo, com os meninos, você chega chorando, reclamando. E quando você tem trabalho, você tá feliz, tá alegre. Aí foi onde eu comecei a pensar, gente. E eu descobri realmente, assim, a verdadeira diferença entre você fazer o que você ama, aquilo que queima o seu coração, e você ter que trabalhar em algo que... simplesmente trabalhar por trabalhar. Trabalhar por condições, trabalhar por necessidade, e eu sei que isso é preciso muitas vezes, tanto que eu falei pra vocês que eu entrei numa fábrica de novo. Então, assim, hoje eu entendo que o meu propósito de vida está dentro da área da beleza. E seja atendendo, eu sempre falo pra Deus me usar, seja na hora que uma cliente chega, seja pra transformar, resgatar a autoestima dessa pessoa, seja pra ser usada por uma palavra, pra entregar ali na hora que a cliente tá. Muitas vezes as clientes vêm, nem elas mesmas sabem o que elas realmente querem. O problema não tá na beleza externa, às vezes tá dentro da gente, precisa do amor, de uma palavra, de um carinho, de uma atenção. Então eu creio que o meu propósito eu sei hoje que tá ligado dentro da área da beleza. Só que é muito louco como quando Deus começa também a usar a gente, né? Porque vocês estão comigo desde o começo, sabe? Igual eu tava dizendo, eu queria fazer um curso de piloto pra viajar o mundo inteiro. E Deus tem me usado pra conversar com os 4 cantos do mundo, seja em palestra, seja em curso. Pra quem tem me acompanhado, olha meu feed, o que eu viajei o ano passado, dando testemunho, levando conhecimento, levando ensinamento, eu viajei pra muitos lugares. Eu cheguei a ir pra Rússia, que era um lugar assim onde que eu não... Se eu falar pra vocês, eu sonhava, eu queria, tinha uma vontade, era um lugar que eu não sonhava. E para lá em Moscou, na Rússia. É muito louco, então, quando a gente tá vivendo dentro do propósito e deixa Deus usar a gente. E eu sei que não trata da Vanessa, não trata de mim, não trata da beleza, não trata daquilo que eu faço. Trata daquilo que Deus tem pra minha vida.
que é de alguma forma falar com você, que é de alguma forma acrescentar algo pra tua vida, que é algo muito poderoso, algo muito tremendo. E pra vocês que estão entrando aí, aperta o coraçãozinho, aperta a flechinha, me ajuda aí pra gente conseguir alcançar o maior número de pessoas, pra que a gente possa tocar no coração de outras pessoas também, pra que isso sirva como lâmpada pra alguém. Mas é engraçado que toda vez a gente tá crescendo, no meio de tudo isso, da vida da gente, existem muitas lutas, né? Existem muitas provações, existem muitas pessoas que nem sabem o porquê que elas estão fazendo isso, mas elas tentam te parar. Eu já encontrei, ainda encontro, creio que vocês também, muitas pessoas que vão falar que você não é capaz, que isso não é pra você, isso daí tá errado. Mas se tá queimando dentro do teu coração, se é o seu sonho, se você sempre tá dentro do teu propósito, não desiste, luta, sabe? Faz tudo o que é preciso ser feito pra que você conquiste aquilo. Eu falo isso assim, muito tremendo, peço pra Deus tá me usando muito pra falar aqui, porque eu tenho vivido isso fortemente na minha vida. E tem algo que eu ouvi hoje, essa semana que eu tava dizendo, foi algo assim que tem me tocado muito. Porque no meio dessas lutas você vai ver assim que as trevas, né, vamos falar assim, a escuridão, ela é imensamente grande. Ela é muito grande. A treva ela é muito grande. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês vão ver se eu vou conseguir fazer aqui. 2 segundinhos. Eu deveria ter feito isso antes de iniciar a live com vocês, pra vocês verem, né? Eu quero que vocês vejam como que as trevas são grandes, gente. Prestem atenção. Quer ver? Como que a escuridão ela é muito grande. Tô aqui, vamos lá. Prestem atenção. Levemente vocês estão vendo uma luz bem clarinha aí atrás, tá vendo? É por conta do filtro do meu iPad que tá aqui. Vou tampar ele, vai tampar um pouquinho mais pra vocês a luz. Então assim, a treva, as coisas ruins, a escuridão ela é imensamente grande. Só que quando se acende uma luz, quando a luz começa a vir, a gente percebe que a luz é infinitamente mais poderosa do que as trevas, e essa luz é Deus. E aí essa luz começa a acender, começa a queimar, começa a ir e vai clareando por todo mundo. E eu tenho um chamado que é para ser luz na vida das pessoas. Eu quero ser luz da sua vida, eu quero compartilhar conhecimento, de alguma forma eu quero transbordar na tua vida. E então assim, quando algo tentar vir te parar, quando algo quiser te tirar do teu propósito, do teu foco, eu sei que nós não somos de ferro. Eu tenho vivido muito isso hoje. Quando parece que Deus é investidor. E muitas coisas vão tentar te parar, para que você não frutifique, para que você não continue dentro do propósito daquilo que Deus te chamou, para te tirar do teu propósito, do teu foco, para tirar a tua paz. E é tremendo porque nós somos fracos, gente, nós somos fracos e nós caímos. E isso machuca lá dentro. Eu conversei ontem com uma amiga, falei assim, que muitas vezes eu falava assim, Deus, eu questionava Deus. Eu falava assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo, Pai? Por quê? Eu procuro fazer tudo tão certinho, por que isso está acontecendo comigo? E eu tenho aprendido, gente, que não se trata do porquê. O porquê isso está acontecendo comigo, está acontecendo com você. E eu pergunto hoje pra Deus, eu faço outra pergunta. O que o Senhor quer me ensinar com isso que eu tô passando? Qual é a lição que eu tenho que tirar disso? E eu vi uma live muito tremenda na segunda-feira, onde se falava da parte do semeador, que Deus é investidor e não investe. Deus entrega a semente pra você, entrega a semente pra mim, e o que nós estamos fazendo com essa semente? Escondendo ela? Ou nós estamos plantando para que ela frutifique, para que toque o coração, a vida de outras pessoas? E Deus tem entregado uma semente na minha mão que é uma ferramenta poderosíssima. Eu falo que eu baixei um download do Criador e Hialuron Power Lips é algo que tem transformado muito a minha vida, tem transformado a vida de outras alunas que já iniciaram os Masterclass comigo. É algo encantador. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero ensinar você, que é micropigmentadora, você que é esteticista, ou você que já faz a intraderma pressurizada,
o Hyaluron Power Lips. E eu vou ensinar. Eu não vou reter essa semente. Não é algo pra mim, é algo que Deus me entregou e eu vou frutificar na vida de vocês. E todas as vezes que eu tenho uma palestra, que eu tenho algo pra falar do Hyaluron Power Lips, vocês não têm noção da batalha que eu passo. As coisas que acontecem. Pessoas que vêm tentando tirar o foco. E não se trata da pessoa em si. Muitas vezes tem gente que faz as coisas que nem sabe por quê. Bom dia, Lunes, buenos dias. As pessoas não sabem por que elas estão fazendo aquilo, sabe? Mas em tudo a gente tem que entender que Deus tá usando, Deus tá deixando. E ontem eu tava muito abalada, gente. Eu me deixei abalar bastante, tava bem fraca. A vontade era de não sair da cama. Eu tinha um curso pra entregar, né, pras minhas alunas. Ontem eu iniciei o Masterclass Hyaluron Power Lips, totalmente espanhol. Me emociono muito porque é um desafio muito grande pra mim. E teve algo que tentou tirar meu foco, tentou me tirar do caminho e eu pensei em desistir. Muitas vezes eu falo assim, ai, não vou fazer mais isso não, vou ficar quieta, sabe? Fico só com meus atendimentos, não vou passar, não vou fazer. É mais fácil a gente ficar quietinha no nosso cantinho, né? Não vou falar mesmice pra você, mas ficar naquela vida mediana. Mas quando Deus tem um chamado, um propósito pra você, só fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E me usa. E transborde na vida de outras pessoas. Seja com o que você faz, não importa o que você faz, se você é uma diarista, o que seja. Deixe Deus te usar. Transborda, seja luz na vida de outras pessoas. E aí a minha mãe, que não é muito assim, eu falei pra ela, falei assim, mãe, ora por mim porque eu tô ruim, eu não quero fazer mais nada, tô bem abalada. Porque quando você tá vivendo do propósito, vem algo pra ti, e você fala assim, eu não fiz isso pra tá colhendo isso aqui, porque, igual eu falei assim, não por quê, mas o que Deus quer me ensinar com isso? Ela me falou assim, algo que Deus já tinha conversado comigo, né, desde o começo da semana. Ela falou assim, Deus te entregou uma semente. Deus é investidor. E Ele quer que você frutifique. E eu falo assim, como que Deus usou tremendamente a minha mãe pra me falar aquilo que já tinha sido plantado dentro de mim. E aí hoje, acordar, a primeira palavra que eu vi, eu não vou ler hoje pra vocês provérbios, eu vou vir aqui com Salmos 13. Eu acordei já ouvindo isso, gente. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele fala, justamente Davi na sua sabedoria, ele fala assim, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Isso é muito profundo, gente. É muito tremendo, porque, como eu falei pra vocês ontem, eu não queria sair da cama. Eu queria ficar dormindo. E os olhos fechados é como se... Imagina você morrer em vida. É muito triste. Você saber que você tem tantas coisas pra fazer, que você pode ajudar tantas pessoas, e por conta de algo que vem que te abala, né, você simplesmente não... Você pensar em desistir e não fazer mais nada. Até porque talvez seria mais fácil, mas quando você olha e você vê quantas pessoas, quantas vidas você já transformou. E eu falo em transformação de vida, seja com uma palavra, seja com algo que eu tô trazendo agora pra vocês. Aí você fala, não, eu não posso ficar aqui. Então essa é a palavra assim que eu tenho pra hoje e eu vou guardar muito fortemente dentro do meu coração. Pedindo pra Deus, ilumina-me os olhos, ilumina os meus olhos, Deus, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na sua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei o Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém.
E dentro dessa palavra, de tudo que Deus tem conversado comigo aqui, é isso que eu vim falar com vocês nessa live hoje. Espero que... Eu vou deixar essa live salva. Compartilhe com as pessoas, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas. E eu vou começar aqui a entregar esse fruto que vai transformar muitas vidas em todos os sentidos, que é o Hyaluron Power Lips. Então você que tá aí, seja bem-vinda. É minha convidada a estar participando da nossa... Eu vou usar... Nós vamos definir o nome ainda, tá? Mas é algo que eu quero falar pra você. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai transformar a tua vida. Através da minha vida, Deus vai me usar pra transformar tu, e você vai mudar a vida de outras pessoas. Nós vamos viver em plenitude, em transbordo, viver todas as bênçãos, o que é de melhor nessa terra. E eu não vou desistir, porque o chamado vem lá de cima do Altíssimo, do Poderoso. Eu quero ser luz na sua vida. Vocês viram aqui o poder da luz, como ela é poderosíssima. Eu te convido para vir viver também pro lado da luz. Estamos juntos. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. É um testemunho também da minha vida, de como eu comecei. Dizer para você, eu sempre falo novamente, eu quero que isso grave no coração de vocês. Que se você tem um sonho, algo ardente dentro do teu coração, algo que te impulsiona, lute por esse sonho. Lute. Não desista. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz, que não é possível. Porque o que arde no seu coração é o seu propósito, é o que Deus tem pra você. Antes, coloque nas mãos de Deus e faça a sua parte. Plante, frutifique, para que tudo aquilo que você plantar, você venha colher. E tenha certeza que você vai colher todos os frutos daquilo que você plantar. Então, eu desejo uma vida de muita luz, de muita paz, de muito amor pra você. E, gente, a renovação e a transformação vem vindo. 2020 ainda não acabou. Temos ainda 4 meses, estamos ainda no início de agosto. E eu vou compartilhar, eu vou transbordar na tua vida com Hyaluron Power Lips. Em 2021, o que há por vir não é nem o começo de 1% do que nós estamos imaginando. Deus abençoe imensamente a sua vida. Beijos de luz. Estamos juntos sempre. Contem comigo. Beijos.